Porque o Senhor se levantará como no monte Perazim, se indignará como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra estranha, e para executar o seu ato inaudito. Isaías 28, 21. Ele não se esqueceu, não te abandonou, não está calado porque desistiu de você. O silêncio é o campo onde ele trava guerras que você não vê. É o momento entre o grito e a resposta, entre o joelho dobrado e o céu rompendo em glória. Você está prestes a entender, porque quando Deus se cala, é aí que ele fala mais alto. Ele acordou mais uma vez, mas desta vez o peso era maior. O quarto escuro parecia uma caverna. As paredes não respondiam. A oração da noite anterior ainda ecoava, sem resposta. Quantos dias se repetem assim? Quantos clamores sobem e nada desce? A alma cansa, os joelhos fraquejam e no íntimo a pergunta rasga o peito: Deus, ainda estás aí? Há momentos em que a fé não é um grito, é um sussurro, uma última tentativa de crer, mesmo quando tudo em volta diz para desistir. Os amigos não entendem, a família não percebe, a igreja continua cantando, mas por dentro ele está em silêncio, como se o céu estivesse fechado, como se a promessa tivesse caducado, como se a cruz tivesse perdido o poder. Mas não, essa história não é sobre abandono, é sobre guerra, guerra invisível, guerra espiritual. Porque enquanto o servo dobra os joelhos, o inimigo afia suas setas. Enquanto ele chora no secreto, Deus prepara algo no invisível. E o céu, embora silencioso, está em movimento. O silêncio não é descaso, é estratégia divina. A maior parte dos milagres nasceu em cenários de desespero. Você acha que Deus não está vendo? Você pensa que Ele esqueceu a promessa? Mas e se o tempo de espera for o tempo de prova? E se o que você chama de abandono for o campo onde Deus está moldando tua salvação? Essa história começa assim, com um servo quebrado, mas não termina no chão, termina diante da glória. Ele era fiel, lia a palavra, orava com fervor, servia, jejuava, mas a vida começou a sangrar por dentro. O coração, antes cheio de fogo, agora ardia de dor. As madrugadas de oração se tornaram madrugadas de silêncio. Ele já não sentia mais. A presença que um dia o incendiou parecia ter partido. Por que tu te escondes, Senhor? Essa era a pergunta que ecoava em sua mente. No culto, ele levantava as mãos, mas sentia que tocava o teto. Na leitura, as letras pareciam secas, e no louvor, sua voz tremia, mais de angústia do que de fé. Por fora, era o mesmo, mas por dentro estava ruindo. A alma dele já não chorava mais como antes. Não havia mais clamor, só um cansaço profundo. Cansaço de ser forte, cansaço de continuar. Onde estavam os milagres? Onde estava o alívio? Onde estava Deus? Era como se todo o céu estivesse fechado com cadeado e a chave tivesse sido esquecida. Mas a verdade era outra. O que ele não sabia é que o céu estava em guerra. Daniel orou, mas o anjo demorou 21 dias. Não por desprezo, mas por batalha. O atraso da resposta não é ausência de Deus, é conflito espiritual, é resistência nas regiões celestiais.
É prova de que a oração abriu brechas no reino das trevas. E quanto maior o silêncio, maior a fúria do inferno contra quem ora. O inimigo quer calar o clamor, quer sufocar a esperança, quer convencer o justo a desistir. Ele sussurra mentiras no escuro. Você não é mais digno. Deus cansou de você. Você pecou demais. Você perdeu a presença. Não há mais volta. Mas ele mente. Sempre mentiu, sempre mentirá, porque o Senhor dos Exércitos nunca abandonou os seus. Mesmo quando você não o sente, Ele está. Mesmo quando você não o ouve, Ele fala. Mesmo quando você não vê o caminho, Ele o constrói sob os teus pés. A alma está em ruína, sim, mas é nas ruínas que Deus reconstrói templos. É aqui, no chão seco da fé, onde os céus parecem calados e o inferno parece solto. É aqui que muitos desistem, é aqui que muitos voltam para o Egito, mas também é aqui que Deus forja guerreiros. O campo da provação não é palco de espetáculo, é oficina de Deus, é onde Ele quebra para reconstruir, é onde Ele cala para ensinar a ouvir, é onde Ele demora para nos ensinar a esperar, e a espera dói. Dói porque somos imediatistas, queremos promessas cumpridas antes do tempo, queremos livramentos sem enfrentar o vale, queremos ressurreição sem passar pela cruz, mas Deus não trabalha com atalhos, Ele trabalha com processos, e o processo da dor é o fogo que purifica, é o martelo que molda, é a lama onde se forma o vaso. Sem provação não há transformação, sem vale não há visão de Deus. Foi no deserto que o povo viu a nuvem e o maná. Foi na cova que Daniel provou o livramento. Foi na fornalha que os amigos de Daniel conheceram o quarto homem. O campo da provação parece abandono, mas é proteção. Parece castigo, mas é cuidado. Deus está te escondendo no deserto para te revelar no tempo certo. Está te silenciando agora para que tua voz tenha autoridade depois. Mas é preciso permanecer. Mesmo quando não há sinais, mesmo quando tudo em você quer largar a espada, mesmo quando a fé se resume a um fio, esse campo é decisivo. Alguns o chamam de o fim, mas Deus o chama de início. É aqui que o coração é peneirado, é aqui que o orgulho morre, é aqui que a fé é provada, como ouro no fogo. O campo da provação não destrói servos, apenas revela quem são, porque o que é forjado em dor não se quebra na batalha. Então, se você está nesse campo agora, não fuja, não murmure, não negocie sua fé por conforto, não abandone a cruz por um alívio passageiro. Permaneça, mesmo com lágrimas, mesmo em silêncio, mesmo sem sentir nada, porque quem suporta o processo recebe o peso da glória. Ele orou, mas o céu continuou em silêncio. Ele clamou, e o quarto permaneceu vazio. Ele jejuou, e o coração ainda pesava. Mas então, no momento exato em que pensava em desistir, algo que os olhos não podiam ver começou a acontecer. O céu não responde com barulho, responde com movimento. Enquanto ele chorava sozinho, anjos estavam em guerra. Portas estavam sendo destrancadas. Correntes estavam sendo quebradas em silêncio, porque a resposta de Deus nem sempre é uma voz. Às vezes é uma reviravolta. Às vezes é um livramento que você nem viu. Às vezes é a força que você não entende de onde veio, mas continua. A fidelidade de Deus não depende da nossa sensibilidade. Ela continua mesmo quando não sentimos. Ela age mesmo quando não percebemos. Ela opera mesmo quando não compreendemos. Foi assim com José, preso, esquecido, traído, mas a mão de Deus nunca saiu de sobre ele. E no tempo certo, o trono o esperava. Foi assim com Elias, no fundo da caverna, desejando a morte. Mas Deus o visitou com um sussurro, e ali começou um novo chamado.
Foi assim com Jesus. No Getsemane, suando sangue, no Calvário gritando: Pai, por que me desamparaste? Mas mesmo na aparente derrota, o plano estava se cumprindo. Você entende? O silêncio de Deus não é desinteresse, é propósito. A ausência de sinais não é ausência de direção, é confiança. Quando Deus não responde do jeito que esperamos, é porque Ele está agindo de um jeito que não imaginamos. Enquanto ele pensava que estava sendo ignorado, estava sendo amadurecido. Enquanto achava que estava sendo rejeitado, estava sendo preparado. E no tempo de Deus, que nunca falha, que nunca atrasa, que nunca se engana, a resposta chega. Não como pedimos, mas como precisamos. E quando ela vem, não sobra dúvida, não sobra medo, não sobra orgulho, só gratidão, só reverência, só adoração. Porque a resposta de Deus nunca é pequena, ela sempre carrega glória. Há algo que atravessa todos os desertos, todas as provas, todas as dores. Algo invisível, mas inquebrável. É o fio de ouro da fidelidade de Deus. Mesmo quando você achou que estava sozinho, esse fio estava lá, segurando você, costurando a sua história. Por trás da cortina do tempo, você se lembra? Daquele dia que você pensou que não ia aguentar? Você pensou que era o fim, mas não foi. Foi o fio. Você não via, mas ele via você. Você não sentia, mas ele estava sustentando. Esse fio é feito de promessas. Promessas que não quebram. Promessas que não envelhecem. Promessas que atravessam gerações e ainda assim são cumpridas no tempo exato. Abraão segurou esse fio no monte do sacrifício. Moisés segurou esse fio diante do Mar Vermelho. Davi segurou esse fio na caverna da rejeição. E você? Você ainda está segurando ou largou quando o mundo ficou escuro? O problema é que muitos querem milagre, mas rejeitam o processo. Querem reinos, mas ignoram a cruz. Esquecem que não há glória sem fogo, não há maturidade sem deserto, não há comunhão profunda sem silêncio. O fio de ouro é tecido na obediência, na renúncia, na constância. É trançado com lágrimas, mas brilha com glória, e mesmo quando parece fino, ele não se parte, porque é Deus quem segura, é Deus quem guia, é Deus quem continua escrevendo, mesmo quando não vemos sentido. Então, respire, feche os olhos por um momento e olhe para trás. Veja os livramentos que você nem percebeu. Veja os dias em que não tinha força, mas ainda assim levantou. Veja as portas que se fecharam para proteger você. Veja as palavras que queimaram em seu coração no momento exato. Foi Ele, sempre foi Ele, e ainda é. Esse fio é a prova de que você não foi abandonado. É o laço que conecta sua dor à eternidade. É a linha que te conduz à vontade soberana de um Deus que nunca falha. Você não foi chamado para andar no meio. Não há neutralidade no reino. Ou você arde, ou você esfria. Tibieza é uma afronta ao Deus Santo. Lembra do que está escrito em Apocalipse? Porque és morno e não és quente nem frio, vomitar-te-ei da minha boca. Essa é a sentença para quem vive de aparência, para quem tem lábios de louvor e coração de distância, para quem fala de Deus, mas vive como se Ele não estivesse vendo. Você acha que pode enganar o céu? Acha que a luz da eternidade não alcança os cantos escuros do seu coração? A verdade é que muitos ainda vivem divididos. Querem o Salvador, mas amam o mundo. Querem o céu, mas não querem deixar os pecados. Cristo não morreu para nos dar conforto,
Morreu para nos dar vida, vida em abundância, mas também em renúncia, em cruz, em obediência. Onde estão os santos que não se vendem? Onde estão os fiéis que não se dobram diante dos altares modernos? Onde estão os que jejuam em secreto, que choram em arrependimento, que vivem como se Cristo voltasse hoje? Você é um deles? Ou está apenas sobrevivendo espiritualmente? A fé verdadeira custa. Custa tempo, custa prazeres, custa reputações, mas vale cada lágrima, porque no fim, só os que perseveram serão salvos. Não se engane, você não precisa de motivação, você precisa de transformação. O Evangelho não é um incentivo emocional, é uma convocação à morte do eu e à vida no Espírito. Deus não te chamou para viver uma fé fria, mecânica, habitual. Ele quer você aceso, Ele quer você no altar, Ele quer você inteiro. O fogo de Deus não é para exibição, é para purificação. Ou você se consagra, ou será consumido. Ou você se entrega, ou será levado pela correnteza. Não existe meio termo para quem nasceu de novo. Cristo não ocupou parte da cruz. Ele foi inteiro e Ele exige o mesmo de nós. A maior tragédia da vida não é a morte, é viver distante de Deus. É passar pelos dias sem propósito, é respirar sem estar vivo por dentro. A verdade é que fomos criados para arder, não por status, não por fama, mas por uma glória que não se apaga. A chama que Deus acende não é emocional, é eterna, é fogo que consome o pecado, é luz que rasga a escuridão. E quando esse fogo queima em você, o mundo já não tem o mesmo brilho, o pecado já não tem o mesmo gosto, a distração já não tem mais espaço. Você passa a ver com os olhos do Espírito, passa a discernir batalhas invisíveis, passa a se mover pelo que é eterno, não pelo que é passageiro. Essa é a verdade que liberta. Você não pertence a esse mundo. Você foi comprado, lavado, selado. A cruz não é só um símbolo, é um chamado à rendição completa, um chamado à vida santa, um chamado à obediência radical. E agora? Você tem uma escolha diante de si: seguir como está ou incendiar tudo e recomeçar. Cristo não quer parte de você, Ele quer tudo: seu tempo, sua mente, seu corpo, seu coração. Ele quer ser o centro, o início e o fim, o fundamento e o propósito. Então, não espere o momento perfeito, não espere sentir vontade, não espere a aprovação de ninguém. Arrependa-se, ore, consagre-se, volte ao lugar secreto, leia a palavra, clame por santidade, porque o tempo está acabando. O mundo está em colapso. As nações estão em angústia e só os que estiverem com suas lâmpadas acesas entrarão. Você pode até ignorar tudo isso, mas um dia, cada palavra será cobrada, cada escolha será pesada, cada coração será revelado. E naquele dia, que o fogo queima agora em você seja o mesmo que ilumine o caminho para a eternidade, queimando até o fim, para a glória do Rei. Não apagueis o Espírito. 1 Tessalonicenses 5,19. Essa é a última advertência. Não deixe que o fogo se apague. Não permita que o brilho da eternidade seja engolido pela rotina, pela distração, pela frieza. O Espírito Santo é a presença de Deus habitando em você. E você foi chamado para ser um templo vivo, um altar em chamas, um reflexo da glória do Altíssimo. Se o mundo te empurra para o silêncio, grite o nome do Senhor.
Se a escuridão te cerca, acenda a palavra como lâmpada. Se os dias forem maus, lute. Lute com joelhos dobrados, com lágrimas sinceras, com santidade como espada. Não há vitória sem renúncia, não há céu sem cruz, e não há fogo sem sacrifício. Cristo está voltando, e Ele não vem buscar simpatizantes. Ele vem buscar santos, vem buscar fiéis, vem buscar os que não se venderam. Guarda a tua fé, queima até o fim, vive como quem crê. Que esse vídeo não seja apenas uma mensagem, mas um marco, um despertar, um novo começo, para a glória de Deus, pelo nome de Jesus. Até o fim.